Vamos falar sobre o aumento na chamada de excedentes na PRF e eu quero fazer aqui uma meia-culpa, um erro de uma análise que eu fiz, que eu preciso explicar para vocês. Vamos pro vídeo. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e quero trazer a minha alegria com o aumento dos excedentes na PRF. No primeiro momento era o 473 e está confirmado aí 544 excedentes que serão chamados na PRF. Isso é ótimo, é excelente. Gostaria que todos os excedentes fossem chamados. É uma questão de justiça. Muita gente, mas o cara não tirou nota. Pô, a gente tá falando às vezes de 2 questões, 3 questões. É algo realmente irrisório. É gente que enfrentou todas as fases. Então, a pessoa passou ali do teste físico, exame psicológico. Pô, você não sabe o gasto, o estresse, o gasto, por exemplo, no exame médico. E daí a pessoa não é chamada. A pessoa passa por tudo isso, por toda essa jornada e não é chamada. Então, minha torcida para chamar todo mundo. O que eu soube é que com essa chamada aí nós temos ainda os 356 excedentes, segundo a folha dirigida, que seria ainda para chamar, lembrando que o concurso da PRF ele vige até dezembro de 2025. Será que essa chamada é boa ou ruim? Eu quero colocar isso aqui, boa para um próximo concurso? Será que o que ela sinaliza? Então vamos analisar aqui, mas antes deixa a tua curtida, se inscreve no canal. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, que as discussões que a gente traz são interessantes e ajuda aí a gente chegar a 100 mil inscritos no meu humilde canal. Então, se puder, agradeço de coração. Então, assim, faltam 356 excedentes. Concurso vige até dezembro de 2025. Eu seria ingrato dizer que não é muito difícil, muito difícil ter uma segunda turma esse ano, né? Dizem que essa turma vai começar em fevereiro. Vamos ver se realmente vai começar. Estamos no final de janeiro. Mas então ela precisaria terminar. E daí chamar mais uma turma é bem difícil. Não quero dizer impossível e nem quero desanimar quem é excedente, porque é uma luta muito válida. Como eu falei, torço muito que todo mundo seja chamado. Acho muito triste a pessoa passar por tudo isso e não ser chamada. Mas é muito difícil, muito difícil. E com essa chamada de tantos excedentes aí, nós temos zerado os cargos vagos na PRF. Não teremos mais cargos vagos. A gente depende muito da PEC da Segurança Pública passar no primeiro momento e no segundo momento a administração pública entender a necessidade de você aumentar os cargos vagos, né? São 13.098, aumentar aí para 18 mil, né? Então, isso ainda tem um caminhar. Veja, e aqui já meu primeiro erro, eu falei que a PEC já foi encaminhada, ela não foi encaminhada ainda para o Congresso, ela ainda está tramitando internamente no governo. Então, veja, o pessoal que gosta de falar, não, vai aumentar a quantidade. Cara, nós estamos já final de janeiro, estamos em fevereiro, essa PEC sequer foi apresentada, ela vai passar ainda em várias comissões para depois ser aprovada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado. Se tiver alguma modificação, volta. Então, assim, é um processo muito moroso, muito moroso. Então, assim, e esse só é o primeiro momento, você não tem um aumento de cargos vagos. Depois é uma nova luta que vai se criar e vai ter que lutar e vai começar ainda todo. Então, difícil esse ano a gente ter tudo isso, na minha humilde opinião. A gente ter um aumento de cargos vagos pela PEC. Né? Tá se mostrando difícil, vide que a PEC nem começou a tramitar, e aqui já corrigindo meu erro do meu último vídeo. Então esse é um ponto, mas essa chamada de excedentes mostra uma boa vontade do governo. E para o concurso da PF, eu acho que é um caminho bem interessante, porque muita gente fala, não vai ter concurso da PF, o governo está em crise fiscal e tal. Pô, o governo chamou 544 nomeados na PRF, né? Vai chamar, né? Ainda não chamou, mas está confirmado. E a PF, como que fica nessa história? Porque a PF não tem mais concurso vigente.
E a gente sempre viu uma paridade entre PF e PRF. Então, 1.500 vagas para PF, 1.500 vagas para PRF. Chamou 500 pessoas descendentes na PF, chamou 500 pessoas na PRF. Então, nós tivemos, assim, um tratamento muito parecido entre as duas instituições. Só que daí chegou o edital. O edital da PF e a validade lá é de 6 meses mais 6 meses. Acabou a validade do edital. Então não dá mais para chamar pelo edital 2021, mas da PRF ainda dá, e eles continuaram chamando. Isso para mim mostra que o governo ainda tem espaço para um concurso da PF. Tem espaço, mesmo com a crise fiscal. Pô, professor, mas essa crise vai impedir. Vai ter CNU, segunda fase. Né? Ou seja, continuaremos com os concursos. Será que eles vão deixar a PF de lado? E temos ainda a questão dos CACs, né? Que a PF vai assumir ainda. E precisa de muita gente, né? O Exército precisava 3.000 pessoas. Então, será que não vai ter o concurso da PF? Na minha opinião, essa chamada dos excedentes e esse aumento dos excedentes mostra uma boa vontade, tá? Uma boa vontade para acontecer isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Eu cometi um erro no meu último vídeo. E aqui eu preciso explicar por que esses erros acontecem. Eu sempre tento estudar para os vídeos que eu faço. Ler, tentar entender. Converso às vezes com PRFs. Converso às vezes com mais de um. Mas eu não posso negar que meus vídeos às vezes são feitos muito rápidos. Eu produzo um vídeo por dia. Nenhuma pessoa produz tanto quanto eu. Isso dá espaço para erros, né? E eu tenho dificuldade de fugir disso, né? Aqui na internet a gente tem que entregar rápido as coisas, senão as pessoas não veem. A informação é muito rápida. Então, quando saiu as modificações da PEC da Segurança Pública, eu não tive uma leitura de, a PF está ingerindo, há uma mudança no texto que é prejudicial para a PRF, então eu cometi esse erro, talvez não entender, por exemplo, mudar de polícia ostensiva para polícia viária, já mostra uma ideia um pouco restritiva. Então, quando o sindicato falou críticas com o texto, né, o sindicato fez na PRF, eu trouxe essa crítica aqui. E daí eu cometi mais um erro. E o erro aqui, para mim, é que, assim, é um erro jurídico, né? O sindicato fez uma crítica muito forte à gerência da PF, à gerência dos delegados, falando que não poderia mais fazer o serviço de inteligência, por causa da vedação que viria aí no texto da nova PEC, a PRF fazer o serviço de investigação. E eu recebi algumas críticas aqui, e críticas muito educadas, né? Meu amigo Alexandre Farmapol, até vou deixar o link do canal dele aqui, né? Ele falou: Guilherme, inteligência e investigação são diferentes. E tem um PRF também que me trouxe isso e falou: e realmente, né, se você for olhar o que é a doutrina, né, a inteligência é diferente da investigação. Né? Qual que é o objetivo da investigação? É você, após o cometimento de um crime, verificar a materialidade, se o crime realmente aconteceu, e autoria, né, quem cometeu aquele crime. Esse seria, talvez, em termos aqui, veja, não estou sendo professor de processo penal, termos genéricos, né? Já o objetivo da inteligência é outro, né? Várias instituições têm inteligência, inclusive algumas outras pessoas também colocaram aqui, né? E segundo a própria ABIN, a atividade de inteligência é o exercício de ações especializadas para obtenção e análise de dados, produção de conhecimentos e proteção de conhecimentos para o país. Então, inteligência, de certo modo, é isso daí, são levantamento de dados. Não precisa ter o crime ter acontecido, né? O objetivo é diferente, né? Por exemplo, pode ainda assim existir a inteligência na PRF. Claro que essa redação, e eu entendo a preocupação do sindicato, é que essa redação pode ser usada contra a PRF. Né? Esse é o entendimento da doutrina, mas será que na prática o juiz vai entender que esse serviço da PRF é de inteligência? Tu pode discutir isso. É importante de fazer essa defesa das competências da PRF, buscar ampliação. Eu sou totalmente favorável, mesmo na época do Bolsonaro, né, do decreto que aumentava as competências da PRF. Eu acho que hoje
você aumentar as competências das polícias, claro que não quero dizer que todo mundo tem que fazer tudo, é importante, né? Se a PRF pode prestar auxílio para o MPT, por que não deixar, né? Se a PRF pode atuar em apoio a algumas forças, por que não? Por que proibir? Né? Então, a gente defende aqui e eu entendo o que o sindicato colocou, mas eu quero fazer essa ressalva para que eu não também traga um erro conceitual para você, se acaba errando na tua prova, né? Talvez difícil cair, né? Mas você que está estudando para delegado também, para outros. Então, serviço de inteligência e serviço de investigação são diferentes. Né? Não acredito que isso vá impactar no trabalho da inteligência da PRF, mas pode prejudicar em algumas situações, em alguns casos, o uso de provas da inteligência numa eventual investigação. Né? Eu estava vendo a jurisprudência. Pode ser que por esse artigo isso seja repensado. Então, continuo sendo contra aí essa ideia. Né? E, aliás, eu sou a favor, né, da polícia de ciclo único. Eu acho que a questão da investigação está na mão só da Polícia Civil. Eu acho que é um erro. Né? A Polícia Civil não consegue vencer a investigação. Né? Nós temos muitos crimes no Brasil e muitos crimes não resolvidos, sobretudo os homicídios, que são os mais graves. Mas isso é conversa para outra hora. Eu queria fazer essa retificação aqui, pedir desculpa para a audiência e é isso daí. O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal!